Nós vamos fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, um levantamento da consultoria Radar PPP mostrou que a concessão de parques tem avançado no país, mesmo em meio a essa crise fiscal, não só fiscal, mas econômica que a gente vive hoje. O mapeamento identificou 77 projetos que visam transferir para a iniciativa privada a gestão de parques nacionais, estaduais e urbanos. Como é que você vê esse dado, Wagner, e também quais os impactos que essa concessão podem ter, não só para os próprios parques, mas para a população de uma forma geral? Com preocupação, Glauco, porque nós sabemos que esse modelo de gestão privada, ele, na verdade, faz com que, primeiro, o capital privado, quando entra nos parques, ele vai justamente nas áreas de interesse turístico, né? Então, nós temos uma experiência muito antiga no Brasil, que é do parque lá de Iguaçu, que foi, inclusive, objeto de uma tese muito importante defendida na Unicamp, pela Fernanda Trevisan, se me lembro bem, há 3 anos atrás, orientada pela Teresa Paes. E ela mostrou claramente, né, ela conseguiu quase que decompor o preço do ingresso, mostrando que o que volta para o Estado realmente é muito pouco comparado às faixas de lucro, né, que essa empresa tem, que aliás é a mesma empresa que tem a concessão de Fernando de Noronha, que tem também do Corcovado, né, e agora parece que ganhou também em Vila Velha, no Paraná. Então nós assistimos, na verdade, a esses 77 projetos que estão aí em discussão, envolvendo não apenas o governo federal, mas também o governo estadual e algumas experiências municipais. O foco central são em áreas de interesse de visitação turística, né? E aí a preservação e a conservação da natureza fica em segundo plano, porque nós sabemos que, infelizmente, áreas mais afastadas, elas acabam não tendo esse tipo de possibilidade até da presença do turista e, por conta disso, os investimentos não aparecem. E aí, então, você passa a ter, na verdade, uma ação coordenada para extrair riqueza a partir dos atributos naturais, mas com um retorno muito aquém, né, do que é arrecadado. Então, e também não há nenhum tipo de regulamentação nesses processos de privatização que garantisse que esse recurso que é repassado para o Ministério, ou Secretaria Estadual, ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pudesse ser aplicado em outras áreas. Então, realmente gera muita inquietação. É importante lembrar que esse modelo, né, de concessão, ele não é exclusivo do Brasil. Na verdade, até nós somos muito acanhados, eu diria, felizmente, comparado com os Estados Unidos da América e mesmo Espanha, mas, de todo modo, é um modelo que a gente tem que estar muito alerta, porque, de fato, em especial quando envolve comunidades, né, algumas áreas protegidas, nós sabemos que tem também a presença de comunidades, e aí essas comunidades acabam se tornando, às vezes, objeto de visitação também, né? Muitas vezes sem respeito às tradições culturais, sem negociar diretamente que tipo de ação eles podem vir a fazer e principalmente algum tipo de participação que possa ser gerada a partir da arrecadação que é realizada. Então, é preciso ver com muita atenção, né? E ainda essa semana o ministro Salles esteve lá na região sul do país, abrindo um edital justamente do Parque Nacional da Serra Geral e do Parque Nacional da Praça da Sé, que é uma região belíssima, que está justamente ali na fronteira do Paraná com Santa Catarina, que tem cânions belíssimos realmente, mas é um lugar de muita visitação. Então, na verdade, ele vai oferecer para a iniciativa privada locais onde há interesse turístico, nesse caso, inclusive, o acesso é até bem mais fácil comparado com outros parques nacionais, e isso faz com que, então, movimenta esse setor, mas a conservação ambiental, né, que é a grande causa primeira dos parques nacionais, ela acaba ficando em segundo plano. Há uma série de estudos também que devem ser feitos, né, Glauco, com relação à capacidade de carga, ou seja, qual é a capacidade de visitação turística que nós podemos introduzir numa área preservada ou conservada, e isso também, em geral, não é muito considerado, não é muito levado em conta, né? Sem falar no plano de manejo que toda unidade de conservação tem de ter, né? E às vezes, inclusive, se exige que o plano de manejo seja ajustado, entre aspas, né, para que a atividade turística possa ser implementada na escala que vai gerar rentabilidade para as empresas, evidentemente. Quando não, também não há alterações do próprio conselho gestor, que exige, inclusive, a participação da população que vive na área e que vive no entorno também. Então, é um pacote realmente muito grande, né? A gente tem que estar acompanhando com atenção, porque isso pode, na verdade,
oferecer fontes de ganho, de riqueza, mas deixar pouco para o Estado e principalmente para as comunidades que vivem em parques e no seu entorno. Entre esses projetos, né, que estão aí na previsão do governo, estão o Parque Jericoacoara, no Ceará, Lençóis Maranhenses também, e segundo a secretária nacional do Programa de Parcerias de Investimento, Wagner, os editais vão estabelecer investimentos obrigatórios mínimos, mas a ideia, aspas, é dar muita liberdade para o concessionário empreender e desenvolver novas atividades. Esse excesso de liberdade, no caso aí, é que é algo preocupante, não, Wagner? Sem dúvida, Glauco, né? Quando você vê, enfim, Jericoacoara, né? Lençóis Maranhenses, estão falando de áreas de interesse do circuito internacional, inclusive, né? Há também áreas em Minas Gerais, né, extremamente aprazíveis também, que estão entrando nesse rol todo aí. Isso gera muita preocupação, porque quando se dá liberdade para o empreendedor, ele vai introduzir na capacidade máxima, né, alojamentos, muitas vezes vai introduzir vias, né, de circulação interna. Então, você imagina, por exemplo, como é o caso lá dos Lençóis Maranhenses, tem todo um cuidado para você se deslocar na duna. Há um projeto, inclusive, envolvendo aí meu departamento, o professor Reinaldo, a professora Sueli, estão diretamente envolvidos, devem estar por concluir já, num atlas, né, do potencial e de necessidade de conservação de Lençóis Maranhenses. Uma das questões que eles apresentam que é preciso ter uma série de cuidados para você se deslocar na duna, né? E aí, se você tem atividade turística de alto impacto, você vai ter aí, como a gente vê muitas vezes, eles até fotografaram isso já, as pessoas começam a escrever, enfim, desenhar na duna, etc., como se fosse algo sem menor consequência. E há sim consequência, porque a depender da direção do vento, o desenho que você faz pode, inclusive, fazer com que essa duna se desloque mais rapidamente, gerando problemas para comunidades que vivem dentro do parque, por exemplo, né? Então, tudo isso gera realmente muita inquietação, né? Nesse caso, especialmente, há um trabalho importante da Universidade Federal do Maranhão, em conjunto com a Universidade de São Paulo, né, os dois departamentos de Geografia. Jericoacoara, nós já temos também muita discussão acumulada na Universidade Federal do Ceará. A professora Wanda Claudino Salles fez diversos trabalhos importantes. O falecido professor Antônio Veras também se dedicou um pouco a essa questão. Enfim, então nós temos um acúmulo, para a grande parte dessas áreas, de literatura científica que pode subsidiar claramente como regulamentar esse tipo de ação, né? Se é que ela deve ser implementada. Mas, lamentavelmente, a ciência não está muito em voga hoje, né? Ela está meio por baixo e esperamos que, caso a concessão venha, né, que sejam consultados esses trabalhos, seja uma importante literatura já que pode fundamentar muito bem as ações, caso elas venham a ser implementadas nessas áreas protegidas, por exemplo. E a gente tem, né, Wagner, quando a gente observa aqui que são 18 concessões de parques e unidades de conservação, e desse total 11 contratos foram assinados nos últimos 3 anos, né, 7 concessões do governo federal, 4 de governos estaduais e 7 com prefeituras, é perigoso porque se vê uma espécie de tendência nesse sentido, sem que esses trabalhos que você citou, Wagner, sejam considerados na hora de fazer ali os projetos de concessão. Quer dizer, muito olho num possível retorno financeiro. Também a gente sabe que tem interesses privados sendo contemplados nesses projetos, mas o interesse público da preservação ambiental e das comunidades que você também destacou, Wagner, acaba ficando em segundo plano. Não há dúvida, Glauco, né? A lógica do turismo é fazer com que o indivíduo, além do pernoite, né, que ele tenha outros gastos associados, né? E aí vai, evidentemente, da cobrança do ingresso, toda a alimentação. Então você tem às vezes a proibição de levar o alimento para que você possa obrigar o turista a comprar o alimento no local. Aí você tem atrações, por exemplo, o caso de Foz do Iguaçu, do Parque de Iguaçu, atrações que chegam até a impactar, né? Havia até recentemente um voo de helicóptero que era depois regulamentado, enfim, mas esse voo, ao sobrevoar com muita regularidade a mata, afugentava a própria fauna. Enfim, então, depois acabou chegando a um acordo, a própria Fernanda Trevisan mostra isso na tese dela, de que os voos diminuíram bastante, né? E aí até parte dos voos passaram a ser utilizados para a própria fiscalização. A pergunta é, deixou de ser rentável, né? Então, aí já não querem mais para fazer voo. Enfim, então são ações, são exemplos, né? A gente tem aí vários exemplos para poder estar comentando aí, daria um programa para comentar tudo isso aí, de problemas que essa tipo de atividade, quando não é mal regulamentada e mal executada,
gera no parque, né? E aí a função primeira do parque, que é a conservação ou preservação, ela se perde. Isso é importante também deixar claro, Glauco, que é fundamental a visitação nos parques, né? Ninguém aqui é contra e é pelo fechamento. Ao contrário, quanto mais pessoas estiverem visitando, mais conhecimento se tem sobre a importância daquela área natural, as pessoas se sensibilizam para as questões socioambientais. Então, o problema não é a visitação, é regulamentar a visitação, torná-la coerente com a própria capacidade de assimilação da presença externa que o turismo leva para as áreas protegidas, né? E principalmente envolver aí a população local, um turismo de base local. E nós temos vários trabalhos também, a professora Rita Cruz já orientou diversos colegas da Geografia da USP, vários trabalhos, por exemplo, mostrando a importância de turismo de desenvolvimento de base local, onde você tem, Glauco, a comunidade que vive nas áreas oferecendo, né? E aí vou dar um exemplo externo, por exemplo, né, na Nova Zelândia, comunidades tradicionais indígenas oferecem para os turistas a sua alimentação tradicional. Então, você tem lá o milho que é cozido no geyser, por exemplo, né? O que é algo, para quem vive numa área urbana, completamente sui generis, singular, em vez de você ter lá, por exemplo, uma grande marca de fast food, né, internacional que está vendendo um hambúrguer comercializado, industrializado, etc. Então, são questões que não entram nesse modelo de concessão que está posto aí, né? Não há nenhum tipo de preocupação com salvaguarda, por exemplo, dos atributos culturais, né? A Estação Ecológica da Jureia, né, para citar um exemplo paulista, sofreu vários problemas aí de invasão de terra, inclusive colocando muitas vezes, lamentavelmente, né, a fiscalização do Estado contra pessoas que viviam na Jureia há séculos até, eu diria, né? Então, são distorções que a gente acaba verificando, né? E é claro, estamos falando de uma área próxima, relativamente próxima a São Paulo, com beleza cênica extraordinária, litoral, enfim, isso gera muito interesse, por exemplo, de especulação imobiliária, de geração de condomínios, marinas, etc. Então, é preciso ter clareza que cada situação, cada unidade de conservação, ela tem que ter um estudo, uma análise muito depurada, muito serena, né? Com base na ciência, para que a gente possa manter as comunidades que lá vivem e os atributos ambientais que a tornam relevante. E hoje, Glauco, nós temos muito conhecimento acumulado sobre isso, né? Diversas teses, pesquisas estão disponíveis aí sobre várias unidades de conservação e tudo isso tem que ser considerado na organização do manejo da gestão, para daí avaliar se vale a pena ou não fazer a concessão. Não é isso que a gente está assistindo, infelizmente. Infelizmente tem sido uma tendência também não se considerar os argumentos científicos, né, os estudos que a gente tem à disposição em várias áreas. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.